Neste vídeo, eu vou te ensinar tudo o que é necessário para que você faça para poder estudar para a área fiscal, mesmo que você esteja do zero. Mas Jefferson, eu já estudo há 3 anos. Veja o vídeo e verifique se você está colocando em prática tudo que eu vou falar. Por quê? Você só vai ser considerado avançado se você tiver com atividades e ações de pessoas avançadas. Não é o tempo que te faz bem preparado, mas sim o que você faz durante este tempo. Beleza? Então a gente vai bater aqui, ó, esses tópicos aqui até o final do vídeo, tá? Mas primeiro você precisa já se inscrever nesse canal, nós estamos com um canal novo e você vai dar esta moral para a gente, porque nós estamos sempre trazendo conteúdo de qualidade. Segundo, que é o mais importante, atenção, se você está estudando para a área fiscal, você não pode ser frouxo ou frouxa. Por quê? Porque é muita coisa que você precisará ultrapassar para conquistar sua vaga. Eu sei que talvez você pense, eu quero ganhar 46 mil daqui a 8 anos, 9 anos na Receita Federal. Eu quero ganhar 50 mil na Cefaz Y. Eu quero ganhar 50 mil na Secretaria de Fazenda Municipal Y. Preste atenção, para você chegar lá, você não pode ser frouxo. Por quê? Porque quem é aprovado na área fiscal não é o mais inteligente. Porque se fosse o mais inteligente, eu não seria aprovado 2 vezes, tá? É aquele que é mais o quê? Mais sábio, estratégico e ativo. Presta atenção, ser de luz, você precisa ser ativo. Porque se você não for ativo, se você for passivo, você não vai avançar nos estudos. Anotou? Então, até agora você que se considera avançado, tá tudo ok? Beleza, vamos para a tela para poder te entregar conteúdo. Realidade vezes sonho. A realidade é muito diferente do sonho. Por quê? O sonho você projeta estabilidade, segurança, flexibilidade de horário, status. Talvez você se visualize até se colocando na situação de outros colegas fiscais. Mas isso é o seu sonho. A realidade é você determinar hora das suas 24 horas para poder você dedicar para esse sonho. Se você não tiver a capacidade de poder fazer isso, você não vai avançar, não adianta, certo? Então há a necessidade de você ter das suas 24 horas a sua dedicação. Aqueles que trabalham comigo, eu sempre falo, você precisa dedicar 5 prioridades, né? Ou melhor, escolher 5 prioridades de vida durante o período de estudos para concurso. E viver as suas 24 horas nestas prioridades, beleza? Então, cargo-alvo. Como que você está estudando do zero, né, vai iniciar, ou você já está estudando, se você não tem o cargo-alvo. Jefferson, mas eu quero a área fiscal todos. Ok, mas você precisa ter um cargo-alvo. Você faz São Paulo, Secretaria de Fazenda de Niterói, auditor fiscal da Receita Federal é o cargo-alvo. Se você vai, né, avançar agora, nesse momento, por esse cargo-alvo, é outra história, porque faz parte da sua estratégia de estudos. Mas você precisa ter um cargo-alvo para você visualizar o futuro, toda a energia que você coloca no processo para poder alcançar no futuro, tudo aquilo que você abre mão para poder conquistar no futuro, precisa ter clareza, ok? Então você precisa definir o cargo-alvo. Área fiscal como um todo, ok, mas um cargo-alvo. Por quê? A partir daí você vai estudar determinadas disciplinas que a gente vai colocar para você aqui nesse vídeo. Fica tranquilo, eu vou te entregar tudo o que você precisa, tá? Definição do tempo. Muitos pecam aqui. Por quê? Uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Eu vou estudar depois do trabalho. Esquece! Depois do trabalho você está cansado, a sua qualidade vai ser menor e você vai produzir menos. Então, se você realmente quer ser aprovado, se você está do zero, se já está estudando, é muito importante que você estude antes de ir para o trabalho, porque a qualidade é melhor de estudos. Você consegue avançar mais. Depois do trabalho, é óbvio, a gente tem algumas técnicas para aqueles que só têm tempo para estudar depois do trabalho. Mas, de uma forma geral, você precisa se enquadrar nisso,
tá? Entender que depois do trabalho a sua qualidade diminui. As pílulas de conhecimento ao longo do dia você precisa colocar. Eu sei que o aluno que está iniciando, o candidato que está iniciando e não tem uma orientação, não vai saber o que são pílulas de conhecimento ao longo do dia, tá? Mas quem é avançado começa a perceber que é necessário, mas aí ele vai perceber depois de 3 anos, 5 reprovações, dinheiro de passagem investido, conheceu vários locais no país, ele acaba sendo um grande turista ao invés de ser um profissional do concurso, tá? Plano de estudos. Aí a gente já vai começar na parte técnica do negócio, plano de estudos. Já defini, eu vou estudar 3 horas, vou estudar 2 horas, vou estudar 1 hora, do período de 7 da manhã a 8 da manhã, de 5 da manhã a 6 da manhã. Você precisa definir isso e cumprir o que você se determinou a fazer. Por quê? Porque senão você vai diminuir o seu tesão de poder conquistar, porque você não consegue colocar em prática nem mesmo aquilo que você combinou com você mesmo para o seu futuro. Então não dá liga. Você lembra que eu falei para você que você não pode ser frouxo? Se você for frouxo, você não vai ser aprovado? E aí você vai começar a entender que não é nenhum tipo de desclassificação da sua pessoa, não, isso faz parte do processo. Eu nem te conheço, mas eu falo, se você for frouxo, se você for frouxa, você não vai conseguir. Vai fazer outra coisa, porque eu tenho certeza que você vai se dedicar mais. Não em ser fiscal, tá? Porque quem é fiscal não pode ser frouxo. Quem estuda para a área fiscal não pode ser frouxo, beleza? Plano de estudos, e aí dentro do plano de estudos a gente tem exatamente o que? Eu já defini o que? O cargo-alvo. Então, dentro do cargo-alvo, eu vou saber se é um concurso estadual que eu vou querer, eu vou saber se é um concurso federal que eu vou querer, porque isso vai impactar no plano de estudos. Se é municipal, se é do Distrito Federal, isso tudo impacta no plano de estudos. É óbvio que, Jefferson, mas você sempre falou das disciplinas mães. Ok, eu falei das disciplinas mães. Isso é para qualquer área. Bom, ok, tudo certo. Eu não vou deixar de dizer o que eu já disse. Por exemplo, você precisa saber inicialmente português, você precisa saber direito tributário, você precisa saber contabilidade geral, você precisa saber raciocínio lógico e você precisa estudar direito constitucional. Essas são as disciplinas mães, tá? Sendo que o alicerce principal da área fiscal está em português, direito tributário e contabilidade geral. Você está começando do zero, você já vai entender que essas disciplinas você precisa saber 100% delas. 100% delas e por quê? As variações vão te ajudar a ser estudos. Então, seu plano de estudos precisa colocar estas disciplinas ao longo do tempo, de 25 a 50 minutos. Tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma, mas de acordo com a parte pedagógica, da pedagogia dos concursos, você pode colocar no intervalo de meia hora a 90 minutos os ciclos de estudos, a quantidade de tempo para você estudar estas disciplinas iniciais. Mas Jefferson, eu sou avançado. Ok, você está sabendo tudo de português, tudo de direito tributário, tudo de contabilidade geral. Então este é um vídeo para você que também é avançado. Por quê? Porque você quer ser aprovado. Você se considera avançado, mas ainda não foi aprovado. Então entenda isso, tá? E dentro do seu estudo para a área fiscal, é importante que você também coloque as leis. A Constituição Federal de 88 e o Código Tributário Nacional. As duas principais leis dentro das disciplinas mães. Disciplinas mães e leis mães. Isso vai te ajudar a poder evoluir. Plano de estudos. Então, falei que há necessidade de você definir o tempo dos estudos. Falei sobre a necessidade de dividir os tempos de estudos das disciplinas mães. E aí você vai avançando em relação às demais disciplinas. Falei também das leis mães. E falei que há necessidade de você colocar ao longo da sua semana esse quantitativo. Jefferson, mas quanto tempo para quem é iniciante? Para quem é iniciante, eu falo de 25 horas, já está muito bom, tá? 25 horas na semana, tá muito bom. Na semana, tá? É muito bom para você que é iniciante. Jefferson, eu consigo só 20 horas. Ok, tá tudo certo. Se você não consegue 25, você bota as 20 horas, tá? Método, aí vem que o bicho pega. Método, qualquer método que há no mercado para ele poder realmente ser eficiente, necessariamente ele tem que passar por 4 frentes.
estudo regular, validação desse estudo regular, certo? Teste de conhecimento desse estudo regular, revisão desse estudo regular, tá? Então, você estuda, você testa conhecimento no estudo, você valida o que você estudou e você revisa, no mínimo isso. 4 frentes. Estudo regular, você estuda primeiro, depois você o quê? Valida se você entendeu o que estudou, depois você testa seu conhecimento para saber o quanto que você tem desse conteúdo retido e depois você revisa. Essas 4 frentes. Se o seu método que XYZ, o método KY, se não tem isso, está errado. Se não tem isso, está errado, tá? E é óbvio que, dentro de um cenário estratégico de crescimento profissional, você precisa controlar em que espaço você está, a sua velocidade de produção e como que você está na menor unidade de conhecimento, que é o tópico. Isso é o nosso método. Você é controlado pela menor unidade de conhecimento, que é o tópico. Imagine a gente consegue fazer realmente um raio-x, uma ultrassonografia, uma análise completa de tudo que você estudou, entendendo cada pedacinho, cada célula de estudos, que nós chamamos de tópico, de como você está. Caramba, se você está iniciando agora, se você seguir, você vai avançar. Em 1 ano você é fiscal. Se você seguir nesse modelo, tendo tempo de estudos e investindo, em 1 ano você consegue ser aprovado em fiscos municipais, com certeza, tá? Tive um aluno agora, 6 meses de estudos, está indo muito bem lá no fisco de Angra. Tem outro aluno de 9 meses que muito bem no fisco do município lá da cidade dele. Me fugiu agora aqui o nome de fisco. Não é capital, tá? Mas você já consegue falar, cara, já passei para fiscal, e aí você dá continuidade nos estudos, tá? Então o método oficina é o que tem de mais avançado no mercado. Tá? Jefferson, eu posso utilizar a inteligência artificial nos estudos? Você deve, porque quem é ativo pega o máximo de meios possíveis para poder melhorar seu conhecimento. Por exemplo, estou estudando direito tributário, li o material, cara, não entendi isso daqui, não ficou bem. Cara, você tem uma baita ferramenta para poder utilizar, que é a inteligência artificial. Você pega exatamente aquele tópico, pede para desdobrar, pede para trazer exemplo e ainda pede uma questão para você fazer. Cara, é uma baita ferramenta. Por isso, eu vou até fazer outros vídeos. Nós acreditamos que o seu concurso ele vai ter um upgrade em relação à nota de no mínimo 20% devido à inteligência artificial. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Show de bola, falei sobre método. Equipe. Você precisa ter uma equipe para poder te ajudar. Seja a sua família, seja um mentor, seja um grupo de estudos. Por quê? Porque você sozinho, você consegue produzir sim. Mas se você tiver ajuda, você consegue ir mais rápido. E cada vez mais a nossa sociedade quer as coisas no estalar de dedos. Por isso, eu já peço, já se inscreva nesse canal, porque ele está iniciando e nós precisamos avançar com a nossa comunidade, tá? Então procure alguém para poder te ajudar. E o nosso bônus, preste atenção, agora nós vamos para o nosso bônus. Dentro do nosso bônus, aqui é a Oficina da Aprovação, nossa empresa parceira no projeto de mentoria. Nós vamos para o nosso bônus. Eu vou colocar de verde, porque verde de bônus. Tá? Não fique preso apenas ao salário. Você precisa entender que você tem o quê? Uma trajetória a seguir. E dentro dessa trajetória que eu falei para você, é iniciar com disciplinas mães. Isso é para qualquer concurso da área fiscal e também as leis mães. Esse bloco inicial você vai estudar em média 25 minutos, 25 horas por semana, tá? Isso foi o que eu falei. Se você consegue mais, ok. Se você consegue menos, também ok. Por quê? É o que você tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Beleza, estudei, eu preciso entender isso, mas antes eu preciso, dentro das 24 horas do dia, eu preciso entender qual é o pedaço do dia que eu vou estudar. Então você precisa reservar esse pedaço do dia para estudar. E aconteça o que acontecer, você vai estudar. Você precisa ser ativo. E um exemplo que eu te dei para ser ativo é utilizar a inteligência artificial para que você possa entender os tópicos que você não tem propriedade. Por quê? Porque quem é profissional estuda controlando os tópicos. E a partir daí, desse tópico, você pede para poder dar exemplos, aí você pede para fazer questões, aí você pede para poder resumir, por exemplo.
tá? Desta forma, neste modelo, sendo ativo, utilizando a IA, estudando por tópico, estudando em média 25 horas por dia, começando com as disciplinas mães, eu falo para você que você vai ser aprovado em 1 ano para fiscal. Ah, Jefferson, você está falando que eu vou ser aprovado com 25 horas para auditor fiscal da Receita Federal em 1 ano? Eu não falei isso. Eu falei que você vai ser aprovado para fiscal. Por quê? Você tem fisco o quê? Fisco municipal, Distrito Federal, estadual e federal, tá? Municipal que não é capital, você consegue sim. E aí você já pode cravar sua primeira aprovação da área fiscal. E para analista tributário, você consegue sim com 1 ano, tá? Se você entrar agora, com 25 horas, a gente consegue te aprovar para analista tributário. Para fiscal fica um pouco mais difícil, porque a pegada é mais forte, concorrência maior, mas para analista tributário a gente consegue sim, tá? Ufa! Agora que eu entreguei essa quantidade, eu tentei falar o mais rápido possível, então você vai botar em menos 0,25 exatamente para poder melhorar a sua absorção, porque eu falei rápido para te entregar o máximo de conteúdo e agora eu só peço que você que está aqui, eu tenho certeza que você já está inscrito no canal, você deu o like e vai deixar o seu comentário. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor, prepare-se para o pior.